Você talvez já deve ter ouvido o mito do bom selvagem. Aquela afirmação de que indígenas e sociedades que vivem fora das grandes cidades são mais puras e inocentes. Pode ser que isso seja verdade em alguns casos, mas hoje vamos te mostrar algumas tribos indígenas que são verdadeiramente brutais e aterrorizantes. Estamos falando de casos de canibalismo, envenenamento, violência e até fatalidades. Casos de tribos isoladas e hostis contra estranhos que os devoram e fazem coisas horríveis com seus corpos. É isso que você verá no vídeo de hoje. E fique ligado, pois a última tribo com certeza vai te causar calafrios. Seja bem-vindo ao canal Surpreendimentes. Se igual essas tribos, esse assunto te apeteceu, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de mais vídeos como esse. Isso nos incentiva a produzir cada vez mais vídeos que prometemos que vão surpreender a sua mente. Habitantes da região oriental de Papua Nova Guiné, os Azaru são conhecidos popularmente como homens de lama, devido às máscaras que usam e a lama que passam em volta de seu corpo. As máscaras e a lama estão ligadas à história e às tradições da tribo, pois a lenda por trás de sua origem diz que, ao serem derrotados em uma batalha, os Azaru fugiram e se camuflaram com lama, mas foram encontrados pelos seus inimigos que acabaram desistindo e correndo, quando os viram cobertos de lama por pensarem que fossem fantasmas. Por isso hoje, os Azaru usam essas enormes máscaras de barro e a camuflagem como lama para assustar seus inimigos e proteger seu território. Os Azaru não são atualmente uma tribo canibalística, portanto, talvez não sejam tão assustadores quanto as outras tribos que veremos nesse vídeo, mas aposto que você certamente não se sentiria nada confortável se os visse enquanto caminha pela floresta. Agora vamos contar a história verídica da morte de um membro de uma das famílias mais poderosas do mundo, Michael Rockefeller. Em 1961, um jovem de 23 anos participava de uma expedição para estudar as tribos indígenas e isolacionistas da região da Nova Guiné holandesa. Enquanto ele e sua equipe estavam navegando a 5 quilômetros da costa, o barco que usavam como base naufragou. Enquanto 2 guias nadaram para buscar ajuda, Michael e seu colega, o antropólogo René Bassin, ficaram aguardando nos destroços até que o jovem Rockefeller cansou de esperar e resolveu nadar até a costa. Desde então, Michael nunca mais foi encontrado. Muitas teorias surgiram para explicar o desaparecimento como um possível ataque de tubarão ou de crocodilo de água salgada, mas outra explicação que ganhou muita força foi a de que, na realidade, Rockefeller havia sido morto e devorado pelas tribos canibais da região. Essa versão parece ter se tornado cada vez mais possível, visto que investigações realizadas nos anos seguintes apontaram que Michael conseguiu nadar até chegar à praia. Após isso, há muitos indícios de que ele teria sido morto ao entrar em contato com indígenas da região Asmat, particularmente no vilarejo de Ocenep. Uma teoria para o motivo por trás da morte e da canibalização de Michael seria que 4 anos antes, membros do vilarejo teriam sido mortos em um confronto contra uma patrulha de soldados holandeses e a chegada de Michael à região teria sido vista como uma oportunidade de vingança contra um membro da tribo branca. Que azar, hein? Já essa tribo aqui é bastante agressiva e territorialista. Trata-se dos Sentineleses, tribo que habita a Ilha Sentinela do Norte, que faz parte das Ilhas de Andamão, na Índia. Eles são, sem brincadeira, uma das tribos mais temidas do mundo. Por que essa tribo causa tanto medo? Basicamente, eles defendem o seu território de maneira bastante hostil, já tendo causado a morte de diversas pessoas no passado. Para você ter noção, o governo indiano determinou uma área de isolação de 5 quilômetros em torno da ilha que os sentineleses habitam, para evitar mais encontros fatais. Apesar disso, ainda há registro de casos de pescadores ilegais que foram mortos pelos sentineleses. Outro caso famoso foi o do missionário americano John Allen Shaw, que buscava converter os nativos para o cristianismo, mas acabou sendo morto, e pescadores próximos à região relataram terem visto o corpo de Shaw sendo carregado e enterrado na praia pelos nativos. Mas não é apenas para proteger as pessoas de fora que a zona de isolação existe. Como os sentineleses recusam qualquer tentativa de estabelecimento de contato com o mundo externo, eles são bastante vulneráveis contra doenças às quais ainda não tiveram contato, e até mesmo uma gripe fraca para nós poderia ser fatal para toda a tribo.
Por isso, seu isolamento é respeitado e protegido pelo governo indiano. De qualquer forma, acredito que nenhum de nós iria querer chegar tão perto deles, não é verdade? Agora, vamos olhar um pouco para uma tribo brasileira chamada de tribo Curubu. Essa tribo é popularmente conhecida no Brasil como caceteiros, devido aos porretes que carregam. Os curubus são temidos devido ao seu histórico de confrontos violentos em tentativas por parte da FUNAI de estabelecer contato com eles, resultando na morte de 7 funcionários dessa entidade governamental. Essas tentativas começaram em 1972 e só foram finalmente bem-sucedidas em 1996. Apesar disso, no ano 2000, ocorreu outro incidente em que nativos mataram 3 madeireiros próximo ao território da tribo. Portanto, podemos dizer que a tribo não é exatamente hospitaleira com pessoas de fora até hoje. A própria FUNAI proíbe até mesmo antropólogos de estudarem a tribo Curubu, e por isso há muito a se descobrir sobre seus costumes. Outra tribo próxima daqui é a tribo Mascopiro, uma tribo do Peru que ocasionalmente se aproxima da fronteira com o Brasil. Essa tribo tem se isolado de qualquer contato com o mundo externo por séculos e não aceita muito bem pessoas que tentam mudar isso. Por exemplo, em 2012, um guia local que atuava como intermediário entre os Mascopiro e o mundo externo foi morto com uma flechada que atingiu seu coração enquanto ele estava cuidando de seu jardim. Esse acontecimento causou muito espanto, pois o guia era conhecido pela tribo por anos e até mesmo havia se casado com uma mulher Mascopiro. Apesar de todo esse esforço para se manterem isolados, os Mascopiro recentemente parecem ter relativizado um pouco desse isolamento para sobreviverem, buscando obter comida de vilarejos próximos, pois sua população e seu território têm sofrido com a atividade de madeireiros na região. A situação chegou ao ponto da tribo até mesmo passar a buscar refúgio no Brasil. Mesmo assim, o governo do Peru busca evitar ao máximo que pessoas de fora entrem em contato com os Mascopiro, pois a tribo é vulnerável a doenças para as quais ainda não desenvolveu imunidade natural, devido aos séculos que permaneceu isolada. Vamos falar agora de uma tribo bastante engenhosa, a tribo Corovai. Por que os Corovai são engenhosos? Bom, por um simples motivo: as construções que eles fazem. Os Corovai aprenderam a construir casas que ficam a vários metros do chão para se protegerem de enchentes e outros perigos. Os Corovai foram contatados apenas em 1974 na Indonésia, sendo que nem se imaginava que essa tribo existia antes disso. E até hoje, existem membros da tribo que acreditam que as pessoas que vêm de fora são na realidade demônios ou espíritos malignos. A tribo também possui alguns costumes que com certeza nos deixariam meio espantados, como a prática de bruxaria e, até recentemente, canibalismo. Quanto ao canibalismo, aparentemente essa prática tem caído em desuso pelos Corovai, apesar de haver indícios de ainda ser praticado em áreas remotas e também como punição para crimes dentro da própria tribo. Na Etiópia, encontramos a tribo Suri, uma tribo nômade que é muito difícil de contatar não apenas por estarem sempre em movimento, mas também porque o território que frequentam é muito difícil de atravessar. Os suris também costumam estar sempre armados, inclusive com armas de fogo modernas e também preparados para combates. Eles possuem as suas próprias leis e tradições. E uma dessas tradições é resolver desentendimentos e desavenças através do combate corpo a corpo, que, segundo algumas testemunhas, é muito sangrento e violento. Para você ter noção, nesses combates, quebrar ossos e até mesmo ferimentos mortais são permitidos, algo muito mais brutal do que qualquer luta de MMA normal, certamente. Portanto, se um dia você se encontrar em território suri, tente ao máximo não desrespeitar nenhuma lei, nem fazer inimigos desse povo. Essa tribo, que também é brasileira, é na realidade uma tribo que já possui uma grande interação com outros povos. Essa interação ocorre desde o século XVII, quando os jesuítas se estabeleceram na região para catequizar o povo Maué. Esse povo é pacífico, portanto é diferente da absoluta maioria dos outros aqui expostos, mas quisemos falar sobre os Maués por 2 motivos. Primeiro, pelos seus costumes e segundo, porque vocês precisam respirar um pouco antes de ver a próxima tribo da lista. Falando nos costumes, o povo Sateré Mavé leva suas tradições muito a sério, principalmente quando seus jovens estão prestes a se tornarem adultos.
Nesse momento, os homens são testados na prova da luva de tucandeiras. Basicamente, para se provarem homens, os jovens maués precisam colocar suas mãos em uma luva cheia dessas formigas, que tem uma das picadas mais dolorosas do mundo, e manter a mão lá dentro por 5 minutos. Ao retirarem a mão, é normal que os jovens passem a alucinar por um tempo até o veneno das formigas deixar de fazer efeito. A tribo Agori é possivelmente a tribo mais temida dessa lista. Primeiramente, os Agori são um secto religioso indiano shivaísta que é abertamente canibalístico. Eles comem a carne dos mortos de sua própria tribo e, segundo eles, de pessoas que autorizam o consumo da própria carne. Mas até mesmo corpos que encontraram flutuando no rio Ganges foram devorados pelos Agori, por exemplo, como uma vez foi documentado por uma equipe de televisão indiana. Os Agori adoram Shiva, mas também é comum vê-los rezando para Kali, a deusa da morte e contraparte de Shiva. O canibalismo Agori é justificado com base na crença de que, ao consumirem carne humana, eles viverão por mais tempo. Além de comerem carne humana, os Agori também usam os restos dos corpos que consomem para fazer vestimentas e até mesmo taças feitas com crânios humanos. Outras tribos temem passar pelos territórios Agori. E uma interação bastante interessante é um pouco perturbadora, foi captada pela CNN, quando um de seus repórteres foi tentar entrevistar alguns indivíduos Agori. Nessa interação, os Agori o fizeram comer o pedaço de um cérebro humano. O vestiram com um tipo de coroa feita de mandíbulas e, pouco tempo depois, o ameaçaram e expulsaram a equipe de filmagem. Esse comportamento estranho não é algo necessariamente anormal para quem encontra os Agori e tem a sorte de sobreviver para contar a história. E como podemos notar, há muitas tribos que são realmente bastante perigosas e que devem ser evitadas ao máximo, seja para o nosso próprio bem ou para a saúde das próprias tribos. Por outro lado, há tribos que são muito interessantes e mais hospitaleiras. Então diz aí, você arriscaria o contato? Essas foram as tribos mais aterrorizantes que você não quer encontrar. Se você chegou até aqui, diga nos comentários qual delas você achou mais apavorante e qual te deixou mais espantado. Não esqueça de deixar um like aí embaixo e se inscrever em nosso canal. Se quiser saber mais fatos surpreendentes e curiosidades insanas, que tal clicar nesses vídeos aqui? Prometo que vamos surpreender a sua mente. Até mais!